Olá, estudantes. Aqui quem fala é o professor Cleiton. Leciono Geografia e História na Rede Municipal de Garanhuns, também professor da Rede Estadual de Pernambuco, na função de educador de apoio no momento. Nossa aula de hoje será sobre as origens do Estado brasileiro, mais especificamente iremos falar sobre o período colonial. Assista essa aula, dê seu joinha, se você não gostar, coloque seus comentários abaixo. A formação da identidade do povo brasileiro levou bastante tempo para ser construído, uma vez que, no período colonial, os brasileiros se identificavam com seus estados de origem. O que isso quer dizer, pessoal? Não se falava que aqui tinha-se brasileiros, mas se falava que aqui tinha pernambucanos, paulistas, baianos, né? E entre outros povos, tá certo? E, claro, todos no Brasil. Então, essa imagem que nós temos aqui, ela exemplifica bem os Brasilis que nós temos, né? Claro que nós temos mais que 4 estereótipos, né? Então, essa figura aqui, por exemplo, ela, ao observar, a pessoa logo remete ao nordestino, né? Esse senhor aqui também ao sulista, né? O índio associa-se à região norte do país, por lá ter a maior quantidade de índios do país, né? E aqui a figura do negro, né? Esse aqui está na região centro, né? Mas ela está disseminada em todas as regiões brasileiras, tá certo, gente? E aí, de fato, nós temos diversos Brasileiros, né? Quando você faz deslocamentos, né, de uma região para outra, né, se percebe o sotaque das pessoas, é um tempero a mais na comida, né, é o ritmo de música que o pessoal escuta, enfim. Então, nós temos muitos Brasileiros, né? E como foi que se formou esse povo, né? E aí a gente vai começar a ver um pouquinho disso a partir de agora, né? E vamos falar mais especificamente sobre o período colonial, né? Então, né, o Estado brasileiro, né? O Brasil é uma república federativa formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, né? Então, gente, o que isso quer dizer o quê, né? Cada um é um ente federativo diferente, tá certo? Então, estados, municípios, o governo federal, cada um é um ente federativo, tá certo? O principal deles é o ente federal, né? Que aí vai ter como chefe do executivo o presidente da República, né? Nos estados, né? O chefe do executivo vai ser o governador, nos municípios o prefeito, né? Todos eles têm o legislativo, né? O legislativo estadual é formado pelos deputados estaduais, nos municípios pelos vereadores e a esfera federal por senadores e deputados federais. Aí, gente, há uma hierarquia nesse sentido, certo? Que hierarquia é essa? Né? Uma lei municipal, ela não pode ferir uma lei estadual nem uma lei federal. Exemplo, supomos que uma determinada prefeitura está numa crise e não pode pagar um salário mínimo a seus funcionários, e ela quer baixar e pagar a cada funcionário o que seria hoje equivalente a 80% do salário mínimo, certo? Ela pode fazer isso? Não, tá certo? Por quê? Porque a lei federal, né, a Constituição diz que cada brasileiro ele deve receber no mínimo um salário mínimo por seu trabalho. Agora, pegamos o contrário, né? A determinada prefeitura ela tem uma renda muito boa, né? Os seus funcionários fazem um bom trabalho e aí o legislativo e o executivo se unem e querem pagar a cada um pelo menos um salário e meio. Ela pode fazer isso? Pode, porque o salário, como diz o salário mínimo, ele é mínimo, tá certo? Ele não é máximo, ok? Então, temos como forma de governo uma república, né? O povo maior
maiores de 16 anos, né, escolhem democraticamente seus representantes políticos. Tá certo, gente? Isso aí é através do voto, né? E aí só lembrando, né, de 16 a 18 anos, esse voto é facultativo, bem como para maiores de 70 anos, tá certo? Ele é obrigatório para brasileiros entre 18 e 70 anos, né? De forma democrática, tá certo? Ou seja, cada qual escolhe e vota em quem quer, né? Se bem que esse democrático está sendo muito discutido nos últimos tempos, porque alguns consideram que democrático ele deveria escolher também não votar, né? E se abster da votação sem que isso lhe cause prejuízos, o que não é possível no Brasil, né? O voto no Brasil ele é obrigatório, né? Mas nem sempre foi assim. Já fomos colônia de Portugal, que é que nós vamos estudar agora, né? Monarquia. Passamos 21 anos sob um regime de ditadura militar, tá certo? E aí, gente, sobre esse período, tá certo? A conquista dessa liberdade, dessa democracia, ela foi lenta, gradativa. Não foi conseguida de uma hora para outra, né? Então, por exemplo, no período, até certos períodos, só se votava no legislativo, né? Para poder se votar no legislativo, o cidadão teria de comprovar uma renda, né? E aí, de acordo com a renda que o cidadão comprovasse, o voto dele teria um peso. Veja como era complicado, né? Então, chegou-se uma época, nas primeiras eleições no Brasil, aonde apenas 2% da população votava, que era justamente aqueles que tinham a renda julgada necessária para ter direito ao voto, né? E aí começamos a falar um pouquinho sobre o governo português no Brasil, isso entre 1500 e 1882, né? O governo português, de forma absolutista, centralizava todos os poderes e intervinha diretamente na economia. Certo? O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que Portugal exercia de forma rígida todo o sua dominação, tá certo? Portugal mandava e cabia aos brasileiros obedecer, tá certo? E quando se diz absolutista, ela era de acordo com os desejos dos portugueses. Não se levava em conta a realidade do povo brasileiro, né? E aí esse período ele ficou, né, nós temos aí o chamado período pré-colonial, né, que é o período que compreende 1500 a 1530. Por que pré, gente? Porque até aquele instante, né, Portugal ele não teve todo o interesse na dominação do Brasil, tá certo? E aí, nesse período pré-colonial, a atividade econômica principal desenvolvida foi a extração do pau-brasil, né? Esse pau-brasil ele era extraído no litoral do Brasil, se estendendo do litoral nordestino até a região sul, né? Lembro que nesta época só uma parte do que hoje é o Brasil pertencia a Portugal, a outra parte, pelo Tratado de Tordesilhas, pertencia à Espanha, né? A Espanha também não tomou posse dessa terra em nenhum momento no período colonial, né? E aí aos poucos os bandeirantes foram assumindo, tomando de conta dessa terra, até, né, formar o estado que hoje é o Brasil, né? E aí, gente, nesse primeiro momento, a mão de obra era indígena, certo? O uso de mão de obra indígena, certo? Qual era o salário do índio? Nenhum, certo? Era um trabalho, vou chamar aqui de trabalho semi-escravo, tá certo? Porque eles não estavam diretamente sob o júdice de um senhor de engenho, né? Ou obrigados a algumas coisas, tá certo? Mas ele era um trabalho semi-escravo porque ele também não recebia nada por esse trabalho. Ou o que recebia eram bugigangas, né, de valor muito irrisório. Exemplo,
passar um dia inteiro trabalhando e ao final do dia receber um espelho, né? Então isso é um valor muito baixo, né? Uma semana de trabalho, por uma semana de trabalho ganha uma garrafa de cachaça, certo? Então, enfim, então os índios, eles não tinham o hábito de consumo que nossa sociedade tem hoje, né? Não tinham o hábito de consumo nem que os europeus tinham na época, e por isso a mão de obra indígena era viável até aquele instante para o governo português, né? E aí, falando do período colonial, propriamente dito, né, começa em 1530, né, porque o litoral, diante das poucas investidas dos portugueses na região, outros povos europeus começam a vir e a desembarcar aqui. Vêm franceses para a região do Maranhão, né, os ingleses já começavam a rondar, enfim, então os próprios espanhóis já tinham passado por aqui, né? Há uma conversa, por exemplo, que uma embarcação a serviço da Espanha chegou antes que Cabral aqui, certo? Mas, por conta das medições, percebeu-se que aqui eram terras portuguesas, e aí, né, a embarcação seguiu viagem em direção ao sul, né? Então, gente, ó, então, para poder, de fato, expulsar os invasores e tomar de conta, propriamente dito, da terra, né, Portugal começa a colonização, né? E aí vem algumas coisas, né? Primeiro vem o chamado Pacto Colonial, né? O pacto é uma palavra que significa acordo, né? E é um acordo vou chamar de livre e espontânea pressão, tá certo? Onde o Brasil, né, ele só poderia negociar com a sua metrópole, ou seja, Portugal, né? Portugal comprava o que era dos brasileiros, né? No caso aqui os produtos vinham o pau-brasil, que ainda estava sendo extraído, o açúcar que foi produzido aqui, o ouro, certo? Só poderia ser negociado com os portugueses, e os portugueses renegociariam esses produtos num valor muito mais alto no mercado europeu, né? Por outro lado, se a gente só poderia negociar com Portugal, também só poderia comprar os portugueses. Então, o que chegava aqui era tudo comprado aos portugueses, certo? Então isso, gente, causou diversas divergências entre colonos e o governo. Até porque os colonos viam que outros povos poderiam pagar um preço muito mais justo pelos seus produtos, né? E poderiam adquirir bens manufaturados por um preço mais justo também, certo? Então isso vem a causar diversos arranhões entre os colonos e o governo português, né? E aí, gente, começa a surgir diversas revoltas, né? Vem a Conjuração Baiana, você tem a Confidência Mineira, a Revolução Pernambucana, né? Foram as maiores, né? E conflitos menores também, né? Ao longo desse período de quase 300 anos. E aí esses movimentos eles ganharam força, né? Com a chegada da família real portuguesa aqui, né, em 1808, se percebeu que começa um processo de modernização, né, modernização da cidade do Rio de Janeiro às custas de altos impostos cobrados ao povo brasileiro. Aquilo gera uma maior quantidade de insatisfação, até que em 1822, né, os movimentos emancipatórios conseguem se sobressair, e isso leva a forçar a independência do Brasil, né? Lembramos que dos países, né, colonizados até aquele momento, o Brasil foi dos últimos a conseguir a sua independência, né? É claro, e aí, gente, o que pesou para isso aí? A política centralizadora de Portugal, né, e os elevados impostos, certo, gente? Então isso é um pouquinho da história da formação do território brasileiro, né?
Nos próximos vídeos, né, a gente irá falar um pouco mais como isso foi se configurando até chegar ao tamanho do território atual.